vocês sobre algo que quase em todo lugar a gente ouvir essa palavra, avivamento. Nós temos muito ouvido sobre isso. E é algo que a gente escuta tanto, mas parece muitas vezes estar tão distante da nossa vida, de realidade na nossa vida. E eu vejo que toda vez que houve que a palavra de Deus, em que nós vimos uma agitação, um mover do Espírito Santo, da presença de Deus, até na palavra, quando alguém foi avivado, foi porque estava insatisfeito, é porque ele estava sedento, ele estava com sede, ele estava insatisfeito. Essa é a palavra que nós podemos resumir. Sempre que você vê, ouviu ou leu qualquer agitação, qualquer movimentação do Senhor, foi porque houve alguém que estava desesperado, insatisfeito com o que estava acontecendo, e ele precisava de algo novo, queria algo novo. E lendo na Bíblia sobre um cara chamado Josias, o que esse cara fez é ensinamento para as nossas vidas. Mas antes de nós lermos aqui a passagem, quero pedir para que você feche os olhos. Eu quero fazer uma pergunta a você, a mesma pergunta que o Senhor tem feito no meu coração. O Senhor tem perguntado: tem sede de mim? Você ainda tem fome de mim? Se pergunte, igreja. Faça essa pergunta. Ou melhor, responda ao seu espírito: você ainda tem sede? Ainda tem fome de mim? O Senhor pergunta. Ele fala com você, guerreiro, com você, leão, forte, corajoso. Sabe, você que pega firme, constante, está toda hora. Ele pergunta: você ainda tem fome de mim? Você que entra nos atos do Senhor, você que busca, você que é um leão mesmo na presença, na obra de Deus. Eu pergunto: você ainda tem fome de mim? Respostas de uma simples pergunta como essa pode dizer muitas coisas. Fome do Senhor. A fome é o princípio, é o começo do avivamento na nossa vida. A fome nos traz aí satisfação, nos faz movermos coisas, buscarmos coisas, ir atrás, mais profundo da presença de Deus, e mais a fundo, e mais além, e mais fundo, e mais além. Não se satisfaz com o pão do dia, ele quer o novo pão, o outro dia, ele quer buscar cada dia mais e mais e mais. Seja honesto. Quem? Pode levantar a mão, seja honesto. Quem não tem fome mais do Senhor? Quem acha que está sem fome do Senhor? Seja honesto, seja verdadeiro. Ou talvez você nunca teve fome, talvez perdeu a fome durante esses dias. Quero que vocês abram a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 23. O Senhor fala ao nosso coração nessa noite, Deus.
É tudo que precisamos, Pai. Toca na nossa alma, no nosso espírito. Derrama a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, Deus. Sopra teu espírito sobre nós, Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 23, a partir do versículo 2. Amém? Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmadas as palavras deste pacto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve com ele neste pacto. Também o rei mandou os sumos sacerdotes Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da entrada que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal e para Sera, e para todo o exército do céu os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimar incenso sobre os altares nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso de Baal, ao sol, à lua, aos planetas e todos os exércitos do céu. Tirou da casa do Senhor a Sera, e levando para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, ali a queimou e reduziu a pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Sabe, é uma coisa bem básica que eu aprendo com essa leitura. Que para que você possa levantar, para que você possa, ou melhor, derrubar o altar de Baal, é simplesmente uma coisa, bem simples. Que você levante o altar para Deus. O avivamento que passa na vida desse rapaz, desse jovem que com 8 anos de idade se torna rei. Incrível. Com 8 anos. Ele se torna rei. E as suas ações como rei, inteligente é derrubar os altares, os reis que foram levantados aos outros deuses. E o que me chama a atenção é que se você pegar o seu pai, o seu avô, seu pai de Josias era macumbeiro, cara. Veja bem, quem podia aprender com o pai dele? Macumbeiro. O seu avô, pior ainda, matava os próprios filhos, abortava. O que um pai e um avô desse podia deixar para o filho? Mas ele, completamente insatisfeito com aquilo, ele resolveu algo diferente na vida dele. Esse era um tempo que o povo de Israel passava por uma profunda crise de intimidade com Deus, passava por uma dificuldade imensa do entendimento da palavra. Deus havia nesse momento, o seu avô, o seu pai, havia mandado profetas, havia mandado ministros e falava e não tinha jeito. O povo estava entrando em crise, entrando em pecado e nada resolvia, nada resolvia. Porque os sacerdotes, os reis, ou melhor, o rei, o seu pai, eles haviam levantado altares a Baal e outros deuses. E o povo, juntamente com o rei, adoravam esses deuses. Quando Josias se levanta, quando ele se torna rei, as suas ações são de restituir novamente a integridade de Deus. A integridade da intimidade, da palavra, da verdade. São as primeiras ações de um cara completamente avivado. O avivamento na vida de Josias é incrível.
Ele passou todo o reinado dele, aproximadamente 31 anos, brigando e lutando contra isso. Foi completamente na contramão dos seus pais, seu pai e seu avô. Sabe o que a gente vê hoje acontecendo? Nos nossos tempos, nessa geração em que vivemos, nós vemos uma geração sem expectativa nenhuma. A gente vê uma geração, a gente vê pessoas vindo para as igrejas, para os cultos, para a presença de Deus, preocupadas em alcançar apenas o pão do dia e deu. A gente vê uma expectativa tão baixa, tão pequena. Ele vem para o culto, ele espera apenas ser um pouquinho mexido na hora do louvor, na hora da palavra, e quando aquilo acontece, ele já está satisfeito com aquilo. Tem uma passagem, tenho comentado bastante sobre isso, está lá em Atos, quando Pedro está indo ao templo de oração. Ele encontra lá na Porta Formosa, é uma passagem bem conhecida. Lá na Porta Formosa, quem que ele encontra lá? Ele encontra um mendigo aleijado, coxo. Ele encontra um mendigo lá naquela porta. Aquele mendigo, a situação dele reflete o que acontece, porque é muito parecido com o que acontece hoje, nos dias de hoje com a igreja. Aquele mendigo, ele estava lá naquela porta, ele estava lá naquele lugar simplesmente por causa de uma coisa. Porque ele foi ensinado a estar lá. Não era só porque ele foi coxo. Alguém pegou aquele cara, alguém chegou, pegou ele, colocou lá na porta e disse assim: olha, senta aqui, fica aqui e pede moedinhas, pede esmola, pede o pão do dia. E vive. Durante anos esse cara ficou lá sentado naquela porta, com a única expectativa de conseguir moedinhas, migalhas. Quando recebia a moedinha, ufa, satisfeito, desejo cumprido, objetivo alcançado. Ele foi ensinado a fazer aquilo. Só que graças a Deus, ele encontra um homem de Deus na vida dele. O que me chama a atenção, durante quantos anos aquele cara ficou naquela porta? As pessoas entrando no templo de oração e alimentando a expectativa dele. Por que ninguém teve coragem de ajudar aquele cara? Por que ninguém olhou para ele e viu ele como um cara sadio, um cara sarado, alguém que podia ser muito mais do que aquilo? Por que as pessoas passavam lá e continuavam, levavam ele todos os dias, incentivavam ele a fazer aquilo? Por que ninguém, até chegar um homem como Pedro e mudar a sorte da vida dele? Quando Pedro chega até ele, assim como os outros, ele estende a mão e pede a moedinha. Mas Pedro sabiamente responde: eu não tenho prata, não tenho ouro. Em outras palavras, Deus Pedro diz assim: eu tenho um Deus em que eu sirvo, maravilhoso, suficiente para tirar você dessa situação. Eu tenho Deus que vai renovar as suas expectativas. Eu tenho Deus que vai fazer você acreditar novamente que tudo pode voltar a ficar bem. Que a sua vida não é resumida a você ficar nessa porta aí sentado. Você é muito mais do que isso. A sua vida não é apenas ficar aí conseguindo, adquirindo o pão do dia, e esse pão vai para a semana inteira. Graças a Deus, esse cara, esse Pedro, passa por ele e fala isso. O que acontece nessa hora? Ele é curado. Porque a expectativa de Pedro era as melhores. A expectativa de Pedro, quando olhava para aquele cara, ele não olhava um coxo aleijado, ele olhava um homem curado. Sabe? É muito parecido com o que acontece com nós hoje. A nossa expectativa está tão baixa, está tão pequena.
está satisfeito com um pouquinho que a gente recebe às vezes. Às vezes. E se nós não aumentarmos a nossa expectativa, se a nossa fome pelo Senhor não aumentar, nós vamos continuar como aquele aleijado, como aquele mendigo sentado lá na porta. Ele estava no templo de oração, na porta formosa, como era chamado. Ele estava bem próximo de pessoas que iam lá dobrar os seus joelhos e, sei lá, falavam com Deus, oravam, não sei o que faziam. Que não conseguiam olhar para aquele cara e ver algo diferente na vida dele. Estamos estagnados, estamos amaziados. Nós devemos pedir para Deus para que, como Josias, que quando acordarmos, percebemos o quanto Deus quer nos usar. Percebemos o quanto Deus quer fazer de nós algo precioso, quanto Deus quer pegar nós e transformar a nossa vida, quanto Deus quer pegar nós, Ele quer mexer em tudo, Ele quer tratar em todas as áreas, quer transformar completamente. Ele quer pegar isso como Ele fez com esse cara e mudar, transformar. Mas para isso precisa despertar de um sono profundo, de um problema que a igreja passa, uma crise chamada entretenimento. Está tão entretido, tão preocupado com coisas que não são mais fundamentais. A igreja precisa voltar às coisas básicas do cristianismo, às coisas básicas de Cristo, às coisas básicas que avivam um corpo, um ser, um indivíduo. Precisa voltar. Precisa começar a prestar mais atenção nos momentos simples com o Senhor. Precisa voltar a valorizar mais aqueles momentos entre só você, entre eu e o Senhor. Aquele momento que a gente viaja, que a gente chapa, que a gente abraça, que a gente parece que dança, não tem ninguém. As pessoas olham, não tem ninguém com você. Mas você está vendo o Espírito Santo com você. Você está vendo Jesus abraçado com você e você dançando com Ele. Isso é avivamento. Aos olhos do homem, do mundo, é loucura. É loucura. Mas para Deus não. Para Deus não. Para nós que buscamos um reino que não está estabelecido neste mundo, nós vemos aqui, nós absorvemos muitas coisas aqui e temos que viver uma vida abençoada com Deus aqui. Mas o nosso prêmio não é aqui. O principal, há prêmios aqui sim a ser conquistados, mas o principal não é aqui. Nós que passamos o final de semana com os jovens, quero dizer para vocês, jovens, que nós temos a energia, temos fôlego para incendiar a igreja. Nós temos que buscar isso. Uma das coisas que marca nessa passagem de Josias, o avivamento, ele é marcado por um jovem, por jovens. Nós muitas vezes estamos entretidos por isso. É um câncer, o entretenimento, ele mata vagarosamente, sem percebermos. Não estou dizendo aqui que só jovens vão tomar parte disso, não é isso. Mas é que os jovens, eles têm muito mais disposição, eles têm que incendiar. Vocês têm essa responsabilidade. Eu até anotei algo aqui. Sabe? Houve uma história. Quem já ouviu falar de Balaão? Olha que não fica com vergonha. Me chama muita atenção uma história que acontece com Balaão. O rei manda chamar Balaão e ele diz que ele está cercado do povo de Israel e ele pede ajuda a Balaão o que fazer para tirar o exército de lá, para que ele possa sair daquele problema. Ele manda os seus homens até o lugar onde Balaão estava, e os homens vão lá,
Balaão na primeira vez se recusa, na segunda se recusa, até que no outro dia seguinte ele resolve ir. E quando ele chega lá, ele começa a orar, ele abençoa o povo. Só que a verdade é que o rei chama Balaão para amaldiçoar o povo e o povo sai de lá. O tempo passa e Deus se recusa. Deus inclusive diz: Balaão, como você pede para amaldiçoar um povo em que o meu coração pulsa em abençoar? Passou o tempo e Balaão dá a receita para o rei. Como derrubar o povo. Por várias vezes aquele rei pedia para Balaão amaldiçoar aquele povo, e tudo que Deus fazia era abençoar. Enquanto mais o rei queria amaldiçoar o povo, mais o povo era abençoado, mais o povo era vencedor, mais o povo se aproximava de Deus. Mas aí Balaão dá a receita para o rei. Sabe o que Balaão diz ao rei? Olha, não adianta. Não adianta que o Senhor não vai amaldiçoar o seu povo, mas existe uma forma. Se você infestar o povo com a imoralidade, o pecado da imoralidade, você vai derrubar esse povo. E o rei entendeu. O rei pegou as suas mulheres estrangeiras, e mandou lá no meio do povo. E o povo adulterou com essas mulheres. O pecado da imoralidade sexual. Eles se deitaram fora dos princípios, fora da vontade de Deus. Quando isso aconteceu, o povo caiu. É o que nós estamos falando, é o entretenimento. E aí, quando isso aconteceu, Moisés lá no meio do povo, a Bíblia relata um caso de um casal jovem que estava no meio do povo, com o nome de uma moça chamada Gosme. E o rapaz, o significado do nome desse rapaz é musical. E o nome, o significado dela, Gosme, é mentira. Ou melodia é o nome dele. Aí nós vemos a música, a melodia, se misturando com a mentira. O louvor se misturando com a mentira. E a Bíblia fala que veio um jovem, preste atenção jovens, um jovem, e lançou uma lança. A Bíblia diz que uma lança transpassou esse casal. Na hora que a lança transpassou o casal, a Bíblia diz que Deus novamente derrubou sua graça de volta. E Deus não aceitava isso. O entretenimento tomando conta e a atenção da igreja, o pecado. E aquele povo começou a levantar altares a Baal e a outros deuses. E aí a gente vê esse cara, Josias, se levantando como um servo de Deus, como um rei segundo o coração. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haveria outro rei como ele. Porque ele dedicou piamente os seus 31 anos de reinado. No 31º ano ele morreu. Porque ele era um cara avivado. Ele era um cara insatisfeito. A igreja do Senhor precisa renovar as expectativas. A igreja do Senhor precisa olhar para o céu e esperar muito mais. Nós temos que parar de ficar buscando só o pão do dia, querido. A gente vem na igreja e busca só o pão do dia, e esse pão dura a semana inteira. A gente passa a semana tão fraco, tão frágil. Se nós não mudarmos esse comportamento, se nós não fazemos algo em nossa vida, para que essas coisas mudem, para que as nossas atitudes mudem, nós vamos continuar sem expectativas da mesma forma que aquele paralítico. Nós vivemos tempos muito parecidos com isso, não é verdade?
Vivemos momentos muito semelhantes ao que acontecia. O diabo lançando o pecado da imoralidade, do entretenimento, da desatenção. E nós, como vasos do Senhor, nós, com um potencial enorme em nossas mãos, estamos sem fome, sem expectativa nenhuma. E a gente vem para a igreja e as águas estão paradas, não estão agitadas. Hoje, ainda no retiro, eu comentava com a Duda e a mãe, uma opinião minha, que já vi também outras pessoas mencionarem isso, que um dos primeiros evangelistas que eu vejo a Bíblia relatar é uma mulher, aquela mulher samaritana. Uma mulher samaritana. Aquele momento que ela está lá, que ela se encontra com Jesus, a Bíblia fala que lá naquele poço Jesus se encontra, me chama a atenção várias coisas. Havia dois caminhos para que Jesus pudesse passar até de chegar. E ele foi um caminho que os judeus não iam, que era o caminho de encontro com os samaritanos. Ele foi um caminho oposto. Eu vejo Jesus mudando a rota, o caminho comum a se caminhar, o caminho mais fácil, só para encontrar com aquela mulher. E quando ele chega lá, para ele ter um momento com ela, ele manda os discípulos irem até a cidade comprar comida, ele fica sós com ela. E se não bastasse ficar sós com ela, ele está rompendo algo que era terrível. Estava falando com uma mulher, e não era uma mulher simples, era uma mulher cheia de pecados, era uma mulher cheia de problemas, era uma mulher cheia de frustrações, cheia de curas a realizar dentro dela. E o Senhor começa a conversar com aquela mulher. E começa aquela história que o Senhor pede de beber e ela questiona o Senhor. No final ela bebe da água que o Senhor oferece. Ela diz assim: eu quero dessa água. Eu tenho sede. Um avivamento acontece na vida de um ser quando ele fala: eu tenho sede, Senhor, eu tenho fome, eu quero beber de Ti, eu tenho fome, eu quero comer mais, Senhor, do Teu alimento, eu quero passar mais tempo contigo. As águas paradas em nós, elas agitam, algo começa a acontecer no nosso coração, algo começa a mudar, as coisas básicas do Evangelho, as coisas básicas da nossa vida com Jesus, elas começam novamente a ter valor, e aquela coisa que nós ouvimos falar tanto, do primeiro amor, ele bate a nossa porta de novo, ele bate em nós de novo, ele mexe com as nossas estruturas, e a gente fica completamente doido, apaixonado, nós ficamos sensíveis, nós não conseguimos conversar de Jesus, que nosso coração já começa a se estremecer, a gente já começa a imaginar coisas, já começa a pensar em situações. É o avivamento começando a acontecer, é as coisas começando a rolarem dentro da gente, e aí essas coisas são tão fortes dentro de nós, parece que vai explodir, a gente começa a corresponder no reino, com as pessoas, com o cara que está à nossa volta. Aí a gente começa a se arrepender de ter feito coisas, de ter perdido tempo. A gente olha para trás: meu Deus, eu perdi tanto tempo com besteira, eu perdi tanto tempo com coisas que não eram importantes, eu gastei tanto tempo comigo, em mim, egoísta, pensando em mim, não pensei na minha família, não pensei na minha convivência com o reino, pensei somente em mim. Meu Deus, nós ficamos insatisfeitos e a gente quer se transformar, a gente quer ser ainda melhor, a gente começa a ficar mais apaixonado pelo cara que está do nosso lado. Você começa a ter interesse em conhecer melhor a pessoa que está do seu lado. Você começa a ter interesse em poder fazer mais diferença ainda desse cara que está do seu lado. Muita coisa muda. É avivamento acontecendo dentro de nós. Mas tudo isso porque a gente olha para o Senhor e diz assim: tenho fome, Senhor. Tenho fome. Estou com fome. Estou com sede. Estou cansado de beber dessa mesma água. Estou cansado, Senhor. Eu não quero mais. Eu quero beber da tua fonte. Eu quero romper. Eu quero deixar de ser religioso. Eu não quero mais, Senhor. Eu mesmo não quero mais. Eu sozinho eu não consigo, Pai. Então vem, muda. Eu estou dizendo, eu tenho sede de tudo que o Senhor
O Senhor não resiste quando você faz isso. Ele não resiste. Ele fica doido com você quando você faz isso. E por que então nós não fazemos isso? Por isso eu pedi para você ser sincero. Quando eu perguntei se ainda tens fome. Ainda tens fome, meu querido? Ainda tens fome, meu filho amado? O Senhor pergunta: ainda tens fome, meu leão? Meu leão guerreiro? Ele pergunta: ei, você, meu amado filho, cheio de profecias, cheio de palavras lançadas que você faria diferença. Ei, querida, que foi separada lá no ventre da tua mãe. Ei, cara, você que foi profetizado tantas coisas maravilhosas na sua vida acerca do reino do Senhor, ainda tem fome? Ainda tem fome? Ou será que estamos tão ocupados que a gente não lembra, não tem tempo nem de comer? No dia a dia da gente não é assim? Aquele dia atribulado, corrido, a gente fica sem comer, lembra no final do dia. Eu já passei por isso várias vezes. Quando o dia está parado, tranquilo, quando tem muito tempo, dá fome, não dá? Quando a gente separa tempo para as coisas, vou fazer isso, tempo para isso, vou fazer aquilo, tempo para isso. É difícil, claro que é. Mas quando a gente consegue fazer isso, não dá fome. Mas quando o dia é atípico, é corrido, é aquela correria do dia a dia, é o trabalho, os filhos na escola, os problemas no trabalho, os problemas na finança, os problemas na família, os problemas no casamento, tantos problemas. O dia passa tão rápido que às vezes você não consegue nem comer. Lá no final do dia bate aquela dorzinha de cabeça e você lembra: meu Deus, é porque eu não me alimentei. O nosso corpo físico trabalha igualmente o espírito, ou melhor, ou vice-versa. Assim como o nosso corpo físico, se não for alimentado, ele perece, ele enfraquece, ele contrai doenças, fica exposto, a imunidade cai. Daí nos alimentamos com porcarias, comidas rápidas, comidas instantâneas, fast food, lanches. Não nos alimentamos devidamente. O espírito é exatamente igual. Aquela comidinha rápida. Vou passar 15 minutinhos lá na oração, dou uma oradinha e eu vou embora. Hoje é domingo, vou lá, passo as 2 horas, como e vou embora. Aí a gente está sentado na nossa casa, lá no nosso sofá, passa lá comercial, passa lá às vezes o Silas falando algo lá na sua TV a cabo. Ou a gente liga lá, tem muitas que gostam, né? Lá na Lagoinha, né? Já assim, aquele culto maravilhoso, você para, você escuta, tem aquilo mexe com você. Nós somos movidos pelos outros. Quando a agitação tem que partir de nós, começa dentro de nós. Sempre falei que o avivamento ele começa interiormente. Ele começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É assim. E nos alimentamos de comidas rápidas, instantâneas. A gente que fala tanto sobre casal, quando a gente fala sobre a intimidade do casal, quando entramos nesse assunto de intimidade, parece que sempre um problema crônico quando a gente vê um casal relatando que não me dá atenção o dia todo. O dia todo esquece de mim e no final do dia lembra que eu existo.
Quase sempre ouvimos a mesma história. Sabe por que nós, maridos, fazemos isso com as nossas mulheres e vocês, mulheres, fazem isso com os nossos maridos? Porque fazemos a mesma coisa com o Senhor. Se não somos fiel a Ele, como seremos? A nossa família. Como seríamos? Não tem como. Não existe condições, porque não criamos condições. Se você não entender que você precisa buscar essa fome, essa sede, sabe que hoje eu estava me lembrando, a Duda também, na época do ITQ que nós fazíamos com a Jacira lá, que ela estava nos ensinando lá do tabernáculo, como foi construído, que nas partes que iam as madeiras, cada madeira, cada detalhe era específico, não é? Lá naquele cantinho, no tabernáculo, lá tinha uma madeira específica que tinha que ser, que era direcionada por Deus. A única madeira que não era especificada, a forma, o jeito, era a madeira que ia queimar no altar. Sabe o que eu entendo com isso? Que às vezes estamos aí, tristes, decepcionados, chateados com nós mesmos, porque então deixamos passar tanto tempo, a gente escuta essa palavra e se acha tão parecido com ela. A gente olha essa palavra e nos vemos muitas vezes, meu Deus, eu sou fast food com o Senhor, eu faço isso. Eu fico o dia todo sem falar com Ele, quando chega a noite, Márcio, fala comigo, vai, por favor, mexe lá, muda da casa, arruma tudo lá, que está tudo quebrado lá. Senhor, pelo amor de Deus, o meu trabalho está por um fio. Por favor, Senhor, meus estudos, tá? Eu estou sendo atribulado, por favor, me ajuda. É assim. Meu casamento está caindo, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Meu filho está se perdendo, me ajuda. Estamos tão acostumados. Olhamos para isso e nos identificamos. Mas por que eu falei para a madeira? Porque às vezes você está chateado com isso. Essa mesma madeirinha da chateação, que você olha, puxa, o que eu estou fazendo? Essa mesma madeirinha, se você jogar lá no altar, vai queimar. Vai começar uma brasinha bem pequenininha. Mas tem alguma coisa. Foi a única brasa, a única madeira que o Senhor não exigiu. Porque Ele nos conhece. Como faz para o fogo pegar? Se não é lançar a madeira lá naquele fogo, a lenha. Hoje, a hora que fazia o fogo lá do churrasco, os jovens, que eu jogava arrumei as lenhas, empilhei, tudo bonitinho, ajeitadinho, arrumei uns pedacinhos de grimpa lá, peguei um fósforo, joguei ali, o fogo não pegou, mais um fósforozinho, deu uma abanadinha, daqui a pouco eu escutei aquele, sabe aquele estralinho que dá no fogo? Escutei uma estraladinha. Começou bem pequenininho aquele fogo. Ele não pegou na lenha primeiro, ele pegou na grimpa. Começou bem pequenininho. Aquele fogo se alastrou. Eu não lembro quem, mas eu achei tão engraçado que Deus estava falando comigo naquela hora. E de repente alguém passou atrás de mim. Nossa, que fogo! Alguém se espantou com o fogo. Criou uma chama enorme, eu não lembro quem fez isso. Aquilo foi exatamente na hora que o Senhor estava falando comigo. Nossa, que foi... Deus usou a boca desse abençoado. Foi uma mulher, não lembro quem falou isso. E aquela chama ardeu, queimou. Mas eu percebi uma coisa, e o Senhor continuou falando. Para poder completar o churrasco, eu tive que continuar pondo lenha.
Sabe o que eu aprendo com isso? Se a gente pôr lenha lá, vai queimar. Se não tem mais fogo, querido, é porque não tem lenha. É porque você não está pondo lenha. Por isso não está queimando. É porque você não está pegando a lenha e não está colocando lá. A lenha, lá no altar. Como faz mesmo para derrubar o altar de Baal? Levantando o altar para o Senhor. Não foi isso que o profeta fez? Não foi isso que Elias fez quando ele desafiou os profetas de Baal? Pode, o primeiro Senhor que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro de Israel. E Elias permitiu que eles fossem lá, levantassem, e nada aconteceu. Aí Elias foi, pegou as pedrinhas, construiu o altar, arrumou a casa, pôs lá, e Deus respondeu com fogo. Se não tem fogo, é porque você não está pondo lenha. É tão simples. Como pôr essa lenha? Se jogando, orando, falando com o Senhor, se relacionando com Ele. O resto, tudo na sua vida, o Senhor vai pôr em ordem. Sabia? Tudo vai se ajustar. Tudo vai se encaixar no seu devido lugar. As coisas simplesmente vão acontecer. Eu gosto muito quando o pastor Luiz Hermínio diz assim: como eu sei que a bênção é minha, quando eu não preciso correr atrás dela, quando ela corre atrás de mim. Quando a bênção é minha, é porque ela está correndo atrás de mim, porque eu estou correndo atrás do Senhor, e ela tem que correr atrás de mim, ela tem que vir atrás de mim. Quando as coisas estão em ordem, querido, é assim. Até as coisas ruins são boas. Até as desgraças que parecem ser desgraça, é bom. Você vai entender lá na frente. Até quando você perde, você ganha. É impressionante. Até na perca é lucro, é valioso. Mas se você está aqui hoje, nessa noite, está sentado aí, está escutando essa palavra, se você está se identificando com isso, e tenho certeza que não foi a primeira vez que você ouviu essa palavra, porque tem se pregado incessantemente nesses dias. O que você vai fazer? Vai deixar lá, sabe? Quando você pôs a lenha lá, ela pegou fogo e ela apagou, está quase morta, você olha, é só cinza. É tão feio aquilo. O que é mais bonito? Aquele monte de lenha com um fogo fumegante, ardendo aquele fogo, ou quando o fogo foi, morreu, está só aquela parte cinza, feia, que você não consegue nem respirar e volta. Aquilo parece uma coisa ruim, feia, representa a morte. Se você não está jogando lenha, está assim, está cheio de cinza dentro de você ao invés de fogo. Mas é muito simples, se você pegar a lenha e pôr lá, vai queimar. Vai queimar. É isso que o Senhor quer dizer para você. Josias pegou as lenhas, colocou, e o fogo veio. E quando o fogo veio, ele olhou todas as situações à sua volta e pensou consigo: eu posso fazer alguma coisa para mudar. Naquilo que eu tenho autoridade, eu vou fazer mudar. E a Bíblia diz que ele, no tempo de oração, ele fez um pacto com o Senhor. Ele, o rei, fez um pacto com o Senhor. E assim o pacto que ele fez com Deus se estendeu aos filhos. Sabe por quê? Porque quando ele foi para a presença do Senhor, a primeira coisa que ele fez: vocês vão comigo. Eu não vou sozinho. Vocês vão comigo. Você, sacerdote do seu lar, você tem toda a responsabilidade com a sua família de fazer isso. Se você se levantar, pega a sua família e leva junto. Leva junto. Não deixa aí seus filhos, você na sua vida,
Não deixe a sua família cheia de cinzas dentro dela, porque faz mal. Faz mal, vai morrer cada vez mais. Acende a chama. Deixa a chama arder. Deixa a chama queimar. Deixa queimar, deixa arder dentro de você. Deixa avivar, deixa crescer, deixa te consumir. Que aí você não vai precisar ficar mais buscando e querer fazer a diferença. O que eu faço? As coisas simplesmente vão fluir. Você não vai ficar aí chateado, não vai ficar aí triste com você mesmo, não vai ficar aí decepcionado porque não está conseguindo fazer nada. Começa aos pouquinhos, um passo de cada vez. Começa pelo básico. Quando eu disse precisamos voltar às coisas básicas do cristianismo, começando pelo início, pegando a lenha, pondo no altar, e o Senhor vai vir, vai consumir essa lenha, vai fazer brasa, e as coisas vão começar a mudar, a fome vai vir. É simples. O que não dá é para ficar satisfeito, o que não dá é para ficar durante anos sentado à frente da casa de oração, onde as coisas acontecem, mendigando e recebendo migalhas. O que não dá é para continuar vivendo de pãozinho em pãozinho e fazer esse pão durar por um mês. O que não dá mais é para ficar dessa maneira, desse jeito, dormindo. Não dá. Não tem como viver no meio do Senhor, viver dentro do tabernáculo do Senhor, viver na presença, entrar frequentemente no ambiente que é chamado, que é atraído à presença de Deus e continuar assim, desse jeito. Você não vai suportar. Não vai conseguir ficar nesse ambiente desse jeito. Você vai começar a ver só os defeitos, as falhas. Você vai começar a ficar aí pensando, olhando um monte de coisa e sem conseguir nada acontecer. Então começa pelo simples, pelo básico, colocando as lenhas no altar e deixa queimar. Deixa queimar. Há uma canção que diz que não há outro lugar onde eu queira estar. Acende um fogo em meu coração. Mexe demais comigo, que eu não resistirei, eu não controlarei, eu quero mais de Ti, Senhor. É profundo demais. Acende um fogo, Senhor, em meu coração. Eu não vou resistir, eu não vou controlar esse fogo, porque eu vou cada vez lançar mais lenha, eu vou cada vez jogar mais lenha lá, e esse fogo vai começar a crescer, ele vai começar a infestar aos lados, aos redores, aos derredores, e as pessoas que vão passar à minha volta, por mais que esteja cinza lá dentro dela, por mais que esteja cinza jogada em volta dela, o fogo vai consumir até aquela cinza, e vai começar a fazer arder em sua volta. O que falta para nós fazermos isso? O que falta para tomarmos essa decisão? O que falta para agitarmos as águas paradas? O que falta para fazer como aquela mulher? Falamos do fogo, falamos do alimento, falamos também da água. Para fazer como aquela mulher? Sim, Senhor, eu quero beber dessa água, eu quero. Não quero mais essa água desse poço, não quero mais continuar dessa forma. Não quero mais. Eu quero mudar, eu quero uma novidade nova, eu quero mais emoção, eu quero mais expectativa no Senhor. Não dá para entrar no Santo dos Santos e não corresponder. Você vai morrer, você não vai conseguir, não vai conseguir. O culto vai ficar chato, a palavra vai ficar longa, o compromisso vai começar a bater sua porta, vai começar a querer ocupar o espaço do Senhor. E as coisas vão ficar paradas. Agita as águas paradas em você. Para que você se coloque de pé. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero que você cante realmente. Comece agora. Comece agora jogando a lenha.